Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um culto online. E nós continuamos, nós seguimos aqui em pandemia, sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É o que a palavra de Deus nos garante em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Então trabalhe para o Senhor sim, faça a obra, porque quem vê, quem deve ver, é o nosso Deus Senhor Jesus. É Ele quem recompensa, é Ele quem lhe gratifica. E nós nos sentimos privilegiados por fazer parte da igreja, por fazer parte do corpo de Cristo, esse corpo invisível, que é infalível, uma instituição infalível, o mistério da igreja no Novo Testamento. Hora nenhuma foi profetizado sobre a igreja no Velho Testamento, vem como mistério, e nós somos participantes da igreja, desse corpo invisível, do corpo de crentes, do qual Cristo é a cabeça. Então, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E eu pergunto, Deus se revela a qualquer pessoa? Deus tem compromisso de se revelar a qualquer pessoa? E como você tem buscado a Deus? Como você tem buscado ao Senhor? A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 29, versículo 13. A Bíblia diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O próprio Senhor, o próprio Deus está dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando pessoas, por exemplo, tem pessoas que ficam fazendo provocação. Se Deus existe, que Deus apareça para mim. Se Deus existe, que castigue, que faça aquilo. Deus não tem compromisso com ninguém nesse sentido. Deus não tem compromisso de se apresentar, de se revelar para ninguém. Para início de conversa, Deus não tem compromisso de se revelar a qualquer pessoa. Por favor, grave isso. Deus não tem obrigação de provar a sua existência a nenhum ateu, agnóstico, cético, qualquer pessoa orgulhosa e prepotente que queira provar ou tentar a Deus. Deus não tem obrigação com essas pessoas. Deus não se revela a nenhum religioso que busca ser reconhecido pelos homens ou que se acha melhor do que os outros. Deus, Ele se revela para quem Ele quer. Ele se revela exatamente para quem Ele quer. Seja com Moisés, no Monte Sinai, no Monte Horebe, ali naquele momento da sarça ardente, por exemplo, ou com Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, Ele se revela com quem Ele quer e, de acordo com Jeremias 29, 13, Ele se revela com quem o busca com todo o seu coração. Isaías 57, 15 também diz: Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. De acordo com esta passagem, com este texto, Deus tem duas moradas, uma nos céus, habita num alto e santo lugar. E também Ele tem uma segunda morada, tem uma residência, onde? No coração do contrito e abatido. Num coração quebrantado, ali Deus habita. Quem são essas pessoas que têm um coração quebrantado? Quem são essas pessoas que têm um coração contrito? A Bíblia diz, o próprio Jesus, Ele diz em Mateus 5,3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. O que vem a ser os pobres de espírito? Os quebrantados de coração, os contritos de coração? Ser pobre de espírito é entender que você sozinho é pobre, que nós dependemos totalmente de Deus, que nós não temos capacidade alguma em nós mesmos, que somos necessitados, que nós precisamos sim da graça, da misericórdia, do poder, da vida que vem de Deus sobre nós, que nós somos pequenos, que somos bebês, que precisamos de todo o cuidado e esse cuidado vem de Deus. Olha
o que o rei Davi disse em Salmos 40, versículo 17. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Sejamos aqui um pouquinho sensatos. Quem está dizendo é Davi. Não o Davi moço, já é o Davi crescido, maduro, o rei Davi. E ele diz, sou pobre e necessitado. Eu pergunto, o rei Davi era pobre e necessitado? Ele era um sem-teto? Ele vivia de esmolas? Se ele estivesse vivendo nos dias de hoje, ele estava lá fazendo o seu cadastro no auxílio emergencial, ou no Bolsa Família, ou buscando Vale Gás, ou buscando desconto na conta de luz? Evidentemente que não. Ele não era pobre materialmente, ele era rico, ele era um rei, e um grande rei. No entanto, ele compreendia a sua pobreza de espírito, que tudo que ele era, tudo que ele tinha, era porque Deus lhe havia dado, Deus lhe havia concedido, Deus lhe estava sustentando. Ele conhecia, não é à toa que foi chamado homem segundo o coração de Deus, um amigo de Deus, porque ele conhecia a sua pobreza de espírito. E uma pessoa orgulhosa, que se acha melhor que outras pessoas, uma pessoa que se acha tendo créditos com Deus, essa pessoa, na verdade, tem apenas descréditos e deméritos diante do Senhor. Deus habita com os humildes e os pobres de espírito. Não estou falando sobre pobreza material. Tem muito pobre, miserável. Eu conheço mendigos extremamente arrogantes. Eu já recebi alguns na porta da igreja. Eu já fui ajudar alguns na nossa cidade. Extremamente arrogantes. Estavam rejeitando a comida. Queriam dinheiro e fizeram pouco caso da comida que nós dávamos. Era incrível a prepotência e a situação que a pessoa se encontrava, suja, fética, e estava ali numa situação de se achar melhor e de poder fazer exigências para aquilo que estava recebendo. Eu fico pensando como Deus nos vê quando nós também somos exigentes, como nós somos prepotentes, arrogantes, achando que somos melhores do que Deus, que nos presenteia, que nos galardoa, aquele que nos dá a vida. Não tem cabimento, por isso que Deus habita com os humildes de espírito, de coração. Salmo 51, 17 diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse é o tipo de sacrifício que Deus requer de você hoje, que requer de mim hoje. O que? O espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezará. Deus no passado desprezou alguns sacrifícios. Posso voltar lá na primeira família, quando Deus rejeitou o sacrifício, a oferta de Caim. Mas aqui temos uma oferta, um sacrifício que Deus não rejeita. E Deus não rejeita um coração quebrantado, moído em pedacinhos, em favor dele. É isso que ele deseja de nós. A Bíblia diz, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Pergunto hoje, você pode dizer que Deus está perto de você, que você sente a presença de Deus? Que Deus realmente Ele usa a sua vida e a tem usado para abençoar outras pessoas? Que você exala com propriedade a fragrância, o bom cheiro do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua vida, das suas atitudes, do seu testemunho? Deus está próximo, perto está do que tem um coração quebrantado. Quebrantamento é um sentimento que nos invade quando nos damos conta de que interrompemos a nossa comunhão com o Senhor. Quando nós entendemos quem nós somos e que precisamos sim do perdão dos nossos pecados, precisamos nos prostrar diante de Deus, reconhecemos que nós somos pecadores, mas não um pecador qualquer. Como Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dizia que era o pior dos pecadores. Meus irmãos, nós quando estamos quebrantados, nós nos colocamos nessa situação, nesta condição diante de Deus. O coração contrito é aquele que diante do próprio pecado assume o arrependimento e se abre para pedir perdão. Não é simplesmente se quebrar dizendo eu sou um pecador, eu falhei, eu sou miserável.
Mas a pessoa que fica aberta para receber o perdão e para mudar de vida, com mudança de atitude, com mudança de comportamento, com mudança de pensamento. E Salmos 139, 23 e 24 diz algo que deve ser algo para nós, para aplicarmos nas nossas vidas diariamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está pedindo, Senhor, começa a sondar minha vida, mostra onde que eu possa estar pecando. Às vezes eu estou pecando e não estou me dando conta que estou desagradando ao Senhor, de que estou quebrando a minha comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, com o meu Redentor. Eu preciso, mostra-me, porque eu quero andar no caminho reto, eu quero andar no caminho eterno. Esse é um sentimento de alguém que tem um coração quebrantado e não de uma pessoa que se acha melhor. E independentemente do tempo que você está na igreja, se você é batizado ou não, se você participa da ceia do Senhor ou não, se você ocupa o cargo de um pastor, se é um missionário, um evangelista, algum oficial da igreja, um diácono, não importa. Importa é o seu coração diante de Deus. Importa é que você esteja se quebrantando diariamente, pedindo, Senhor, trabalha na minha vida, me faz uma pessoa melhor, molda o meu caráter. Pratique o quebrantamento. O quebrantamento é uma obra divina, é uma obra de Deus, mas exige a nossa participação, exige a nossa vontade. A Bíblia diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus. Se aproxima de Deus. Vá em busca de Deus. Talvez você está falando sobre Deus, conhece histórias sobre Deus, tem uma Bíblia em casa, talvez você tenha uma religião, você está participando dos cultos na Igreja Batista Independente, mas eu pergunto, você está se achegando a Deus, se aproximando do Senhor, da beleza da sua santidade? E se prepare, porque quando a pessoa se aproxima de Deus, quando ela está na presença de Deus, ela não volta à mesma. Deus a transforma. A glória de Deus, ela ofusca os nossos olhos, ela revela os nossos pecados, nós nos humilhamos, nós nos prostramos, nós não suportamos a glória de Deus. Os nossos pecados, eles ficam cada vez mais evidentes na presença de Deus. E por isso, nós podemos ver na Bíblia que as pessoas, quando estavam próximas de Deus, elas se prostravam, caíam por terra, não suportavam a glória de Deus. Você está se chegando ao Senhor de coração, com todo o seu coração? Espero que sim. Deus não rejeita a oração de alguém que o busca de todo o coração. Não rejeita. Então busca o Senhor, mas com todo o seu coração. Eu pergunto, onde estão os adoradores? Onde estão os crentes que estão buscando ao Senhor de todo o coração? Você os tem visto? Você é um cristão assim? Que está buscando crescer no Senhor, que quer mais de Deus, que não está contente com o seu nível de espiritualidade, que não está contente com quanto você sabe, com quanto você conhece, com quanto você já experimentou de Deus. Se você não está contente, está buscando mais, você é alguém que está buscando o Senhor com todo o seu coração. Onde estão os homens e as mulheres apaixonados por Deus, que querem a manifestação da glória de Deus, que estão buscando Deus acima da religião, acima da média comum de qualquer cristão, querendo uma experiência real com o Senhor? A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Prova do Senhor. Quando você provar do Senhor, da sua beleza, da sua santidade, da sua glória, da sua majestade, você nunca mais quererá deixar a presença do Senhor. Sempre você quererá mais e mais de Deus. É claro que a nossa vida, ela tem altos e baixos, mas quem prova do Senhor sabe exatamente onde ir, sabe exatamente a quem recorrer, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é nosso libertador, Ele é nosso lugar forte. Infelizmente, eu falo de forma particular, em toda a minha vida, eu não tenho visto muitas pessoas assim. Pessoas totalmente quebrantadas, pessoas arrependidas, pessoas rogando a misericórdia de Deus, buscando ao Senhor em lágrimas, buscando ao Senhor o favor de Deus, buscando a verdadeira santificação interior.
E, infelizmente, já tenho uma caminhada com Cristo por mais de 20 anos. E poucas pessoas, não muitas, homens e mulheres de Deus, que eu pude ver com esse amor e com esse fervor, com essa paixão por Deus. Quando você chega perto de uma pessoa assim, você sente que Deus está ali. Você sente que tem algo diferente naquela pessoa. E que algo bom é algo que você quer. E essa pessoa, ela é desperta e tem fome e sede de justiça. Porque está perto de alguém que ama a Deus, de alguém que está andando com Deus. Uma pessoa que anda com Deus, ela é diferenciada. É muito diferente de alguém que simplesmente professa uma religião, professa uma crença. Eu pergunto, você está andando com Deus? Será que Deus está lá na frente e você está atrás? É como o apóstolo Pedro, que em determinado momento, antes da crucificação do Senhor, seguia Jesus, mas o seguia de longe. Mas será que está andando com Deus? Anda com Deus porque vale a pena, anda com Deus porque é bom, anda com Deus porque Deus é a nossa vida. Nós temos uma mensagem em 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7. E é esta a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para andar com Deus tem que andar na luz, porque ele mesmo é luz. Mas se você fala que anda com Deus, mas a sua vida está mostrando o contrário, você está andando em trevas, andando em pecados, cuidando de pecados de estimação, talvez pecados antigos que você não quis largar. E por isso você segue a Jesus, segue a Deus a uma distância onde você pode cuidar dos seus pecados, acariciá-los, brincando com o pecado, e há um preço muito grande. O salário do pecado é a morte. Todo mundo que brinca com o pecado morre. Você precisa se arrepender, você precisa se entregar a Jesus Cristo. E eu pergunto, por que muitos cristãos pecam tanto contra o Senhor? Mesmo sabendo que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que devemos buscá-lo com todo o coração, por que tem tantas pessoas, tantos crentes brigando contra o Senhor, lutando contra o Senhor? Porque são pessoas inconstantes, porque são pessoas infiéis, pessoas instáveis, de pouca confiança. Porque são pessoas que erram tanto. Talvez seja você. Você tem uma grande admiração por Deus, pela palavra, pelos ensinamentos do Senhor Jesus, e está indo à igreja, mas vira e mexe, cai, e depois levanta, cai, e sempre está caindo nos erros, nos mesmos pecados. Então, onde está o problema? O que eu estou fazendo de errado? A Bíblia diz em Tiago 1,8, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu repito, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que significa isso? Um homem com coração dividido, um homem com coração repartido. Ele é inconstante, ele é instável, ele é infiel em todos os seus caminhos. Talvez esse seja o seu caso, a situação que você está vivendo. O seu coração está dividido, você não está amando somente a Deus. Existem outros amores, algumas paixões, alguns amantes que estão ali tomando o lugar de Deus na sua vida. Muitos cristãos têm um coração dividido entre Deus e Mamon. Entre Deus e as paixões da carne, entre Deus e a preguiça, entre Deus e as seduções do mundo. Cônjuges traem porque o coração está dividido. O povo de Israel se prostituía com outros deuses porque tinha o seu coração dividido. Boa parte da igreja contemporânea flerta com o mundo porque tem um coração dividido. E o que a Bíblia diz? O que ela recomenda? Confia no Senhor de
todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o, siga-o, confia de todo o teu coração. E não fique se apoiando no seu próprio entendimento. Você precisa confiar no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. E sabe que Deus diz? Que Ele, Deus, endireitará todas as tuas veredas. É Ele quem vai restaurar o seu casamento, é Ele quem vai restaurar a sua família, é Ele quem vai lhe abençoar, que vai lhe ajudar a corrigir e consertar tudo aquilo que você, com seus pecados e Satanás, destruíram. Por quê? Porque você passará a confiar no Senhor com todo o seu coração, mas enquanto seu coração estiver dividido, e você de fato estiver com um pé com Deus e outro pé lá no mundo, você sempre será inconstante, porque sempre terá um apoio mais forte de um lado e depois um apoio mais forte do outro. Então, que os dois pés estejam do lado de Deus. Se os dois pés estiverem do lado de Satanás, do lado do mundo, ali você vai afundar de vez. Mas enquanto ficar dos dois lados, você estará sendo inconstante, uma pessoa colecionadora de fracassos, uma pessoa frustrada, uma pessoa próxima a entrar em depressão, porque você não está fazendo com que o seu coração esteja completo, íntegro diante de Deus. Se arrependa, para isso é necessário quebrantamento. Quebra seu coração diante de Deus. Bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e os que o buscam com todo o coração. Salmo 119, 2 diz que essas pessoas são felizes, bem-aventuradas, muito felizes. Os que guardam e buscam com todo o coração. Você é essa pessoa. Você está buscando o Senhor com todo o coração. Você está vivendo na plenitude do Espírito Santo. Vivendo esse momento gostoso na sua vida, em que Deus é tudo para você e nada mais importa. Desde que você possa adorar e glorificar a Deus, desde que a sua vida faça sentido com Deus, você pode buscá-lo em oração e sabe que Ele responde, você tem paixão pela palavra de Deus, por essa Bíblia e quer lê-la. Senhor, me alimenta, me instrua. Senhor, eu preciso dela mais do que o ar que eu respiro. É assim a sua vida? Ou a sua vida entrou no marasmo? Sua vida está estagnada? Será que você é aquela pessoa que entrou no esfriamento espiritual? Que perdeu motivação de ler a Bíblia, motivação de orar, motivação de participar dos cultos, de ter um ministério, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus a um perdido, a poder reconciliar, abençoar pessoas. Nós temos o ministério da reconciliação para exortar os cansados. Ou será que você se trancou? Eu sei que fica em casa, que tem esse isolamento social, mas será que você se isolou de Deus, se isolou da comunhão com os irmãos? Será que você tem intercedido em favor das pessoas? Tem orado pelos seus amigos, orado pelos seus inimigos? Como está a sua situação? Como está a sua vida? De 0 a 10. De 0 a 10. Seja franco com você agora, por favor, pelo amor que você tem em Deus. Que nota você daria como cristão? De 0 a 10. Tiraria um 8? Um 9? Ou você seria franco e fala, pastor, a minha nota é 2, a minha nota é 0, a minha nota eu preciso do Senhor. Porque se você não servir a Deus com todo o seu coração, a casa cai, entra em ruínas, sua vida espiritual fica dúbia. Ou seja, é como se fosse hipócrita e tivesse um disfarce, tentando ser piedoso, tendo aparência de piedade quando não é. E você sabe disso. E a sua mente, a consciência, o Espírito Santo começam a brigar com você mesmo, dizendo, ei, para com isso, seja verdadeiro, seja sincero, se arrependa. Jesus está aqui esperando o seu pedido de perdão, esperando suas lágrimas, esperando para retornar essa comunhão, porque Ele já pagou o preço. Ele já fez tudo para que possam todos ter um momento agora de intimidade com o Senhor, com o Rei dos Reis. Devemos buscar ao Senhor. Eu tenho um testemunho aqui de 2 senhoras, uma senhora de 82 anos, uma senhora de 84 anos de idade. Os testemunhos da irmã Peg e da irmã Christine Smith. Eram 2 irmãs. Isso foi em 1949 a 1952, a oeste da Escócia. Existe um pequeno grupo de ilhas chamadas Ilhas Hébridas.
E foi durante esse período de 49 a 52 que houve um grande avivamento naquela ilha. Essas duas senhoras tinham limitações físicas. A irmã Peg, de 82 anos, ela era praticamente cega. Já a sua irmã, ela tinha um problema seríssimo de artrites, ela era corcunda, andava encurvada. Elas nem tinham como participar dos cultos na igreja. A casa dela se tornou um santuário ali onde as pessoas oravam, buscavam a presença de Deus. E elas se apropriaram do versículo de Isaías 44, versículo 3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Elas começaram a orar. As pessoas daquelas ilhas eram pessoas religiosas, eram pessoas que estavam frias, pessoas onde você participava de um culto e parece que Deus pouco falava, havia uma frieza muito grande no coração das pessoas. E elas estavam orando, elas não queriam partir para a glória antes que vissem Deus agindo sobre aquele povo. E teve a participação do evangelista Duncan Campbell. Ele foi para uma conferência de algumas semanas e ficou lá durante 2 anos. E elas eram as suas intercessoras, elas que convidaram, elas que tomaram frente, orando. E se reuniam de noite, acendiam as candeias e começavam a orar e viravam a noite em oração, pedindo a Deus que derramasse a sua glória, derramasse quebrantamento, que as pessoas se arrependessem, se quebrassem diante de Deus. E não foi da noite para o dia, foi dia após dia, após dia, após dia, se reuniram, tiveram um culto, houve até um número significativo de pessoas, mas parece que Deus não tinha agido ainda da forma como Ele agiria. Depois se reuniram na casa dessas irmãs e começaram um grupo de umas 30 pessoas e começaram a orar, a orar, a orar. E por volta das 3 da manhã as pessoas começaram a entrar em pranto e estavam chorando, se quebrantando, pedindo perdão pelos seus pecados, se esmiuçando diante de Deus. E a partir daquele momento o avivamento havia começado. Pessoas incrédulos que estavam indo a caminho da igreja eram vistas nas ruas, estavam ali no chão, já orando e pedindo perdão com uma consciência dos seus pecados e da santidade de Deus, que nunca outrora havia acontecido naquelas ilhas. A igreja estava cheia, as pessoas de fora estavam enchendo, estavam querendo ouvir, pessoas vinham de ônibus. Era uma ilha que na época tinha 12 mil habitantes e 9 mil iam para assistir os cultos. Foi algo impressionante, o quebrantar de Deus. Aquilo ali fez com que pessoas chegassem a Jesus Cristo, clamassem pelo perdão dos seus pecados. Havia arrependimento. Deus estava agindo, porque 2 senhoras estavam orando e outras pessoas foram contagiadas por aquele fervor. E Deus foi abençoando. Como eu gostaria de ter senhoras como essas, a irmã Peg e a irmã Christine, que estavam orando. Eu sei que na nossa igreja tem senhoras que dizem que estão orando por mim, eu peço, continuem, não parem de orar por mim, não parem de orar por mim, orar pela igreja, orar pelo ministério, para que essa cidade, a nossa cidade de Formiga, ela seja impactada com a glória de Deus. Nós não precisamos mais de templos religiosos aqui nessa cidade, não precisamos mais de uma religião nova chegando, nós precisamos da glória de Deus sobre os crentes, crentes consagrados a Deus, homens piedosos, mulheres piedosas, pessoas que estão cheias de Deus, da presença do Senhor, que onde passam podem perceber-se que ali há algo diferente, é um santo, é um homem de Deus. É isso que Deus pede de nós. Lutero disse: Deus cria a partir do nada, portanto Ele somente pode fazer algo de nós quando nós formos nada. Só quando você compreender a sua pobreza de espírito, entender, Senhor, eu não sou nada, mas faça algo através da minha vida, nessa minha geração. Por favor, que eu possa ser um canal de bênção para abençoar outras pessoas. Usa-me. Samuel Chadwick diz: é incrível que Deus pode fazer com o coração quebrantado se lhe entregarmos todos os pedaços. Se quebra diante de Deus e entregue todos os pedaços do seu coração a Deus. Não esteja com o coração dividido diante de Deus. Entregue tudo a Ele. Deixa que Ele faça a obra. Ele é o autor do verdadeiro quebrantamento quando nós nos humilhamos em Sua presença.
Então, aí onde você está, faça uma lista de decisões que você precisa tomar e começar a agir. De pessoas que você precisa se reconciliar, de pecados que você tem que pedir perdão a Deus. Ajoelhe-se diante de Deus e reconheça a sua dependência dEle. Reúna a sua família e peça perdão pelas suas ofensas e reconheça os seus erros. Se você é pai, se você é mãe e tem falhado com seus filhos, vá, reúna a sua família, peça perdão, clame o perdão de Deus, reconcilie. Esteja quebrantado, não pense que você é melhor, não aceite desaforo, as coisas não são assim. Se quebra diante de Deus. Desista de brigar com Deus ou com o seu próximo, entregue os seus ressentimentos para Deus. Comece a dar testemunho de um cristão no seu ambiente de trabalho. Comprometa-se com a sua igreja e com a obra missionária. Passe a falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. E por fim, siga adiante e faça o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. A Bíblia diz: quem dera que eles tivessem tal coração e me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Essa promessa está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Quem dera se tivessem um coração e temessem, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, o que te impede de se entregar totalmente para Jesus? Se entrega logo. Para de ficar segurando esse pecado de estimação. Se entrega ao Senhor Jesus Cristo, peça perdão, vá para frente. O que é mais precioso, o que é mais importante que a glória de Jesus, que a glória de Deus? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Que essa seja a sua oração. Eu busquei o Senhor com todo o meu coração, não me deixe desviar dos teus estatutos, dos teus mandamentos. Essa é a minha oração por você, meu pedido por você. Deus não tem a obrigação de se revelar a qualquer pessoa, mas se você em seu coração o buscar com todo o seu coração, com inteireza, Ele vai se revelar a você, você vai provar de Deus. Se quebranta diante dele, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu sei disso, porque Ele nunca desamparou quem o buscou com todo o coração. Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o Senhor. Essa noite nós entregamos a nossa vida, o nosso coração. Nós estamos nos quebrando diante do Senhor, nos quebrantando. Ó Pai, com o coração contrito, nós sabemos que nós somos pecadores, que somos falhos, que dependemos do Senhor para tudo. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ó Pai, ela se renova cada manhã e eu agradeço ao Senhor. Peço por aquele irmão que nesse momento ainda está com o coração duro, Pai, um coração de pedra, por favor, quebra esse coração, amadureça essa pessoa, que ela possa entender que Jesus é a melhor coisa que podemos ter nas nossas vidas, Pai, a salvação que temos nele. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue salvando almas e abençoando pessoas, que as pessoas nessa cidade de Formiga sejam impactadas por cristãos verdadeiros, por homens e mulheres dignos, piedosos, que amam o Senhor e estão dispostos não somente a viverem, mas também a morrerem pelo Senhor. Ó Deus Santo, por favor, abençoe as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.